Ontem a gente entrevistou aqui no Arquibancast o Pedro Lopes, jornalista do UOL, né? Que é uma das principais vozes aí nessas notícias que estão tendo as denúncias de corrupção, que estão exibindo tudo aquilo que o São Paulo tem feito nos últimos anos, né? Que os dirigentes do São Paulo têm feito nos últimos anos. E aí saiu hoje de manhã uma matéria no UOL, 5h30 da madruga, 5h30 da manhã, que assim, cara, a gente até já sabe, né, dessas coisas que acontecem, mas a gente acaba não tendo como provar muita coisa assim, né? E o que que acontece? Eu vou compartilhar a primeira matéria aqui para depois deixar uma imagem de ilustração para a gente poder debater, né? O São Paulo, sob a gestão Júlio Casares, assinou um contrato ignorando todos os alertas da área jurídica e todas as questões de conformidade, que hoje em dia a gente chama de compliance, né? Então, o que que aconteceu? A empresa, no caso, é a FGO, que é essa que o São Paulo, que o Maciz rescindiu o contrato agora, né? Estaria ali sendo ligada a uma denúncia de corrupção com o Dedé, da área social lá do São Paulo, o diretor da área social. Então, fazendo um resumo da ópera, o que que acontece aqui? A gestão do Júlio Casares ignorou todos os alertas vermelhos do departamento jurídico sobre a empresa FGO, e contrariando todos os pareceres, ela concedeu, ela deixou a permissão de um contrato de exclusividade para que a FGO pudesse fazer toda a exploração de alimentos e bebidas no estádio do Morumbis, num contrato milionário, né? Então, o que que a reportagem do UOL, do Pedro Lopes, teve acesso aqui? Eles conseguiram acessar alguns documentos que mostraram que o jurídico do São Paulo apontou, principalmente, falta de experiência dessa empresa e histórico no mercado para lidar com esse tipo de trabalho. Gestão de alimentos, de bebidas e tudo. Faltava lastro patrimonial, ou seja, eles não tinham verba suficiente para respaldo disso, para poder lidar com esse tipo de trabalho. E também no financeiro, né, da empresa, com possibilidade de danos à reputação do São Paulo. Então foram feitos todos esses avisos para a presidência do São Paulo. Ó, não recomendamos, a FGO não tem experiência, ela não tem lastro financeiro, ela não trabalhou com isso, a gente não recomenda isso. Isso foi em pelo menos 3 relatórios enviados para várias diretorias do clube. Foi apontada uma possibilidade alta de impacto negativo no São Paulo, de um impacto grande negativo, né? Esse contrato ele já foi rescindido pelo Harry Macis, né? Porque em outra denúncia, em outra apuração, foi identificado que houve saques não autorizados das contas acessadas pela FGO de em torno de R$200 mil. E a empresa, a FGO, ela alega que isso foi autorizado, sim, né? E está cobrando o São Paulo de uma multa de R$5 milhões. Olha que é o poste mijando no cachorro, né? E aí, a FGO, por meio dos seus advogados, diz que vinha cumprindo todas as obrigações e que todas as questões aí de rescisão foram políticas, especificamente, né? Só que o que acontece? Quem deu o aval para fechar essa negociação, mesmo com todo esse alerta jurídico, foi o Dedé. E a coisa foi assinada pelo Márcio Carlomagno. Então, ou seja, duas pessoas que estão envolvidas ou citadas em denúncias de corrupção, elas deram um aval para que o São Paulo assinasse um contrato milionário com uma empresa que não tinha histórico de trabalhar nisso, né? E que simplesmente foi autorizada. E aí o Gabriel até complementa aqui, que ele está aqui na live com a gente, falando, o mais bizarro ainda é que essa empresa, a FGO, era um MEI, era uma microempresa de marketing digital que nunca tinha atuado com fornecimento de bebidas de alimentação. E aí, por causa de uma autorização do Dedé e do Carlomagno, eles aprovaram e fizeram um contrato milionário. Aí agora essa negociação, esse contrato foi rescindido pelo São Paulo e essa empresa está cobrando uma multa de 5 milhões do São Paulo, uma indenização de 5 milhões de reais. Vanessa, eu não sei nem como começar
falar disso, porque assim, eu tenho que tomar cuidado para não ser processado, porque não é possível que essas pessoas ainda não tenham sido expulsas do São Paulo, né, Vanessa? Senna, eu acho que essa notícia, ela já vem com um comentário nela, né? Sobre tudo que acontece. Que, perdão. Tudo que você foi descrevendo aí vai soando cada vez mais absurdo, conforme você foi lendo e explicando sobre a notícia, né? E outra pessoa também que estava envolvida nisso tudo, Ricardo, que fez também o intermédio, é a Mara Casares, né? Então é mais um nome que está nesse meio, que foi investigado, e o São Paulo está fazendo todas aquelas sindicâncias e também todas as contratos que foram assinados, por exemplo, por Mara e Douglas estão sendo investigados, e assim, a gente entende o porquê, né? O porquê que isso porque isso tem que ser feito. E como o Gabriel trouxe aí, né? Vale o lembrete, Flávio Duarte, que é CEO da FGO, é amigo pessoal de Dedé e Casares. Casares e Mara estiveram no casamento dele. Então, assim, teve um comentário até no nosso post sobre isso no nosso Instagram que fala assim, que a gente vai percebendo o quanto o Casares se esforçou para acabar com o São Paulo nesses últimos anos. Ele se esforçou demais para que o São Paulo acabasse assim mesmo, pelos próprios interesses, pelos interesses próprios, né? E isso vai passando, né? Passou pelo Dedé, passou pela Mara Casares, só que assim, o grande responsável por tudo, na minha opinião, ainda é o Júlio Casares, porque ele é o responsável por tudo. Ele que colocou essas pessoas, ele que dá a assinatura final, e ainda passou pelo Márcio Carlo Magno, que tinha todo esse aval, que recebeu toda essa responsabilidade do presidente Júlio Casares. Então, realmente, é algo que revolta a gente, porque algo que prejudicou o São Paulo ainda vem e processa o clube no valor de 5 milhões no momento que o São Paulo vive, e um contrato que ia até 2029, se eu não estou enganada, Ricardo. Então, assim, um contrato que a gente vê longo com o São Paulo, né? Com uma empresa que vem para exercer um serviço dentro do clube que ela não tinha nem a responsabilidade para isso. O registro dela não era em relação a isso. Era uma empresa de marketing que atuou dentro do São Paulo nos setores de alimentos e bebidas. Então é tudo muito errado, é tudo muito complicado. Então essa notícia ela preocupa muita gente, né? Porque é revoltante ver o que o São Paulo passou. A rescisão aconteceu agora em fevereiro, já na gestão do presidente Macis. Então, por quanto tempo o São Paulo passou por isso? Por quanto tempo? Quais outras negociações do São Paulo que talvez precisam ser averiguadas porque são suspeitas? Isso vai deixando a gente cada vez mais incrédulo, cada vez mais revoltado e pensando em quanto o São Paulo foi lesado nisso tudo. Não são só os 5 milhões, eu acho que nem é em relação ao dinheiro em si, mas tudo que isso representa para o São Paulo por decisões realmente da gestão Júlio Casares. É como eu disse, tem a Mara envolvida, tem o Dedé, tem o Márcio Carlo Magno, mas acho que ainda tudo vai se cair sobre o ex-presidente Júlio Casares, que era o decisor de tudo ali, que tomava a decisão final. Cara, é ridículo. E Kaique, assim, até para te ouvir também, né? Esqueci ainda de falar, né? Bem que a Vanessa lembrou, né? A Mara Casares também tá envolvida nisso, porque foi por intermédio dela e do Dedé que vieram, né? Que veio essa empresa. E o contrato é muito maior do que 5 milhões de reais, na verdade. 5 milhões é o valor de rescisão que eles estão cobrando, que é a multa que eles estão cobrando. Então, é um valor muito maior que isso. Fora essa denúncia que está sendo investigada aí pela polícia, pelo Ministério Público, do desvio de dinheiro em contas através das maquininhas de pagamento ali que estavam desviando valores. Então, assim, é uma sujeirada sem fim, cara. E, assim, não é oportunismo porque o São Paulo foi eliminado que a gente volta no assunto, não. A gente está falando disso há mais tempo, né? Agora, é inadmissível que nem que seja preventivamente, essas pessoas têm que ser banidas do clube, afastadas do clube, nem que seja temporariamente, Kaique. Não dá para o São Paulo ter essas pessoas no convívio do clube, sendo que há quem diga que eles ainda circulam por lá. Fora outras coisas que não devem estar acontecendo, será que é só esse contrato? Será que não tem outras coisas dentro do social, dentro do Morumbi, outras coisas que a polícia ainda não chegou? Que se o diretor do social estava envolvido até o pescoço nisso, pela que as denúncias falam, quantos outros contratos menores não devem ter chegado ainda à tona que deve ter corrupção lá dentro, hein, Kaique? Ou maiores, né? Ou maiores. Eu vou usar aqui só uma expressão, eu não estou acusando ninguém previamente, mas essas pessoas elas não podem nunca mais voltar à cena do crime. Né? Elas não podem.
elas não podem voltar a frequentar o São Paulo, elas não podem ter nenhum poder decisivo dentro do São Paulo. Quando a gente analisa as reuniões do Conselho Consultivo, chega a embrulhar o estômago. Imaginar que, de repente, num futuro não muito distante, e, na verdade acabou de acontecer, né? Júlio Casares está numa reunião do Conselho Consultivo que pode dar um parecer que futuramente pode orientar qualquer tomada de decisão ainda do São Paulo, depois de tudo que aconteceu. Eu tenho certeza que é só a ponta do iceberg, eu tenho certeza que muita coisa vai ser descoberta pela polícia, pelo Ministério Público, porque quem mexe em contrato pequeno mexe em contrato grande, e eu tenho a plena convicção, diante de todas essas notícias que têm saído do São Paulo, nos bastidores, essa bomba frequente que tem se tornado o São Paulo, né? Resquícios de um passado não muito distante, de uma gestão desastrosa e bizarra, eu tenho certeza que muita coisa vai aparecer, mas que o São Paulo esteve envolvido em um esquema que privilegiava interesses pessoais apenas. Porque é sempre interesse pessoal envolvido ou conflito de interesse, como queiram, né? Porque o CEO do clube tem a esposa dentro do administrativo. Aí o presidente tem um amigo pessoal, fechou com a empresa do amigo pessoal. No clube social tem uma empresa prestando serviço que veio através do diretor-geral. É sempre alguém privilegiando algum amigo. E olha, caramba, esses caras eles conhecem todo mundo de todos os ramos, né? Se bem que de alguns ramos não conhecem, né? De alimentação, por exemplo, tiveram que procurar uma empresa de marketing, porque eles não conheciam ninguém competente da área, né? Não tinha nenhuma empresa. Então, assim, impressionante. Os caras, eles se cercaram ali de pessoas que leva a crer que eles tiravam proveito, né? Leva a crer que o interesse pessoal foi colocado acima do São Paulo. E quando a gente lembra de todas as declarações, embrulha o estômago do torcedor, né? A hashtag Juntos pelo São Paulo, ela foi cuspida e escarrada, né? Ela foi amassada e jogada na lata do lixo. Porque ninguém nunca teve junto pelo São Paulo. A hashtag certa para esses caras era a hashtag Juntos pelos interesses pessoais. Juntos pela minha família. Juntos para que eu ganhe, você ganhe, todo mundo ganhe. A famosa frase que vai ficar marcada por alguns anos. E no final, a única instituição que perde é o São Paulo. Porque o bolso de muita gente o bolso do São Paulo foi se esvaziando. Agora o bolso de muita gente foi enchendo. E é impressionante que banalizaram muita coisa no futebol. Eu trato o futebol como um mundo à parte, como ele deve ser tratado, mas banalizaram, né? Porque tem muita gente que hoje fala, 5 milhões para um clube de futebol não é nada. Por conta das transações bilionárias, multimilionárias, que meio que perderam mão, né, no futebol. O futebol está muito inflacionado. Aí tem gente que fala, mas 5 milhões? Vocês estão comentando um contrato de multa de 5 milhões? Pô, paga 5 milhões, gente. Foi por banalizar esse tipo de situação que o São Paulo chegou a uma dívida que beira 1 bilhão. Então, exatamente. Muita gente fez muito mal pro São Paulo, cara. Cara, é muita lobo em pele de cordeiro, né? Muito falso lobo, cordeirinho dentro do São Paulo por muito tempo. Muito lobo em pele de cordeiro, é muita facada no São Paulo, é muita sangria. Tá sangrando dinheiro em vários pontos no São Paulo, né? Tem muita gente que ainda não foi mencionada ainda, né? Em corrupção aí, que existe lá dentro do clube. Tem muita gente que tem que sair ainda lá de dentro, que tá lá quietinho, né? Quietinho, dando uma de que não é com eles, né? Você vê, cara, é até o que o Pedro Lopes falou ontem na entrevista. A gente vai ver o que o São Paulo quer, o São Paulo como instituição quer, nessa votação de expulsão, de exclusão do Douglas Schwartzman e da Mara Casares. E se, de novo, essa cambada deixar acabar em pizza, deixar a coisa aí para baixo do tapete, aí é para, sei lá, tomando cuidado, né, com o que se fala, é para o pessoal tentar pensar em outras coisas, outras formas de pressionar,
ali as saídas, né? Porque olha que absurdo. Eu vou colocar aqui na tela um trechinho só dessa reportagem do UOL, que diz o seguinte, quer ver? Deixa eu colocar aqui, deixa eu tirar essa imagem, colocar essa. Aí aqui fala o seguinte: na primeira análise, em novembro de 22, hein? A FGO era uma microempresa de marketing digital, que sequer tinha alimentos e bebidas entre as suas atividades comerciais. Não era nem o ramo dos caras, né? Aí o jurídico apontou esses problemas todos. A empresa não tinha estrutura física, não tinha portfólio de cliente, não tinha nenhum registro de empregado, não tinha nada. Era um nada, né? Aí o que aconteceu? Depois fizeram uma nova análise em dezembro, que manteve a classificação de risco, né? Falando, né, de toda essa questão da FGO. Uma semana depois do segundo relatório, aí houve uma intervenção do Antônio Donizete, o Dedé, que era o diretor do social do São Paulo. E aí, por e-mail, ele entrou em contato com o jurídico do clube e informou que, apesar dos relatórios, ele próprio endossava, ele colocava ali a mão no fogo pela qualidade dos serviços prestados à FGO. Cara, e aí depois isso foi assinado pelo Márcio Carlo Magno e, consequentemente, pelo Casares. O relatório foi enviado para a ciência, né, e teve visto do então CEO do clube, Márcio Carlo Magno, e apesar disso, o São Paulo assinou um novo contrato com a FGO em 17 de maio de 24, cedendo a exploração de alimentos e bebidas do Morumbi até dezembro de 2029. E você começa a imaginar todos esses outros contratos que estão sendo assinados aí por anos e anos, né? Isso me deixa a premissa de suspeitar que todos os contratos têm rachadinha, tem rolo, tem sacanagem, né? Como é que eu não vou pensar isso? Eu sou leigo, eu tô do lado de fora, eu sou torcedor. Eu tô vendo um monte de notícia ali de corrupção. Então, todos os contratos do São Paulo tinham que passar por uma auditoria e, caso comprovado algum erro como esse daí, é rescisão na hora, por justa causa. Não pode. E aí, esses caras não podem ficar impunes se tudo. Claro, estou falando aqui, tendo tudo isso comprovado na esfera criminal, né? Porque aí eles têm que ser expulsos do clube, definitivamente, e têm que ser presos. Tem que ser presos. Isso aí é crime. Então, fica difícil, né, Ivan? A gente fica aqui, claro, nosso papel é debater também, claro, o que rola dentro do campo, contratações, janela de reforços, escalação de treinador, tudo isso. Mas quando a gente vê que o contexto do clube tem esse tipo de coisa, como é que a gente vai imaginar que o São Paulo possa ser campeão? Como é que a gente pode imaginar que o São Paulo vai contratar reforços para reforçar um time que o departamento de futebol vai conseguir trabalhar para trazer receitas? Que o São Paulo vai assinar um contrato, e esse contrato vai ter como destino os cofres do clube, não cofres de gente que está ganhando em cima do clube, que está sugando esse clube. Olha, que assim, o São Paulo, ele realmente é gigante, porque por todas essas coisas, o São Paulo já era para ter caído, o São Paulo já era para ter sido rebaixado, era para ter sido o que aconteceu com o Cruzeiro, que não é possível que o São Paulo ainda consegue se manter de pé com tanta gente mau caráter, fazendo coisa errada no clube, Ivan.